Bom dia, pessoal. Nesse domingo de manhã aqui, vamos fazer uma live sobre medicamentos, remédios e função do rim. O que prejudica, o que não prejudica, o que tem que chamar atenção para evitar que tenha complicações futuras, tá bom? Então vamos lá. Sejam todos aí bem-vindos. Vamos fazer aí uma live rápida sobre medicamento e função renal nesse domingo, Dia dos Pais. Acabei de chegar correndo do hospital, tomando um café e uma água aqui para dar uma hidratada. Bom dia, Judene. Acho que é uma das primeiras vezes que eu faço live no final de semana. No sábado, no domingo. Vamos ver se vai ser bom para vocês. Para vocês, domingo é um dia bom? Domingo de manhã, normalmente? Coloca aqui para mim se para vocês é um dia interessante de se fazer live também. Ou não, né? Ou é muito ruim. E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre remédios. Obrigado pelo Dia dos Pais. Ó, e quem tiver dúvida, coloca no balãozinho lá embaixo, na interrogação, que depois eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? E me responda então se domingo é um dia bom para fazer live. E a ideia hoje aqui é a gente conversar um pouquinho sobre os remédios. Quais remédios prejudicam a função renal, o que tem que tomar muito cuidado, o que não precisa. O que a gente acaba orientando de modo geral, né? Isso, claro, é muito particular de cada situação, de cada paciente. Então vamos lá. Sobre os medicamentos, de modo geral, a maior parte dos medicamentos são seguros, tá? Não tem um medicamento que é proibido para utilizar para quem tem problema renal, com exceção dos anti-inflamatórios. Acho que isso é o mais importante. Anti-inflamatório é uma classe de medicamentos, são os anti-inflamatórios não hormonais, que são medicamentos como Cataflam, Voltaren, Mesolida, Ibuprofeno, Profenid, e aí uma gama gigantesca de medicamentos. E também tomar cuidado com aquelas associações, Torcilax, Tandrilax, Mioflex, Torcilax. Isso aí tem anti-inflamatório dentro dos seus componentes. Então são várias substâncias dentro de uma mesma cápsula, dentro do mesmo comprimido, e possuem, na maior parte das vezes, anti-inflamatórios e podem prejudicar a função renal. Uma das coisas clássicas que eu vejo muitas vezes são aqueles pacientes que tomam um medicamento manipulado pelo reumatologista por conta de um quadro de dor. E nisso você vai ver, tem vários medicamentos, remédio para o estômago, analgésico, e dentre eles tem um anti-inflamatório numa dose relativamente baixa, e o paciente fica tomando meses desse anti-inflamatório. E isso é um baita problema. Esses manipulados de uso contínuo, tempo irrestrito, que tenham várias substâncias, precisa sempre avaliar se não tem um anti-inflamatório. Vai ser maravilhoso para aliviar a dor, vai ajudar demais a reduzir a dor, mas está fritando o seu rim, está prejudicando o seu rim e muitas vezes pode chegar ao momento de ter uma lesão irreversível da função renal. Você tem uma agressão tão importante por tanto tempo que deixa uma sequela renal. E aí, o que eu sempre falo, rim é um órgão que acaba não se regenerando, não volta ao normal e você acaba prejudicando. Então, os anti-inflamatórios não hormonais, é uma gama gigantesca, não devem ser utilizados. Então, de novo, Cataflam, Voltaren, Mesolida, Ibuprofeno, Profenid, Naproxeno, Celecoxib, Cetoprofeno, são todos anti-inflamatórios não hormonais que vão agredir o rim de vários mecanismos diferentes. Eles podem diminuir a produção de prostaglandina e isso vai levar a uma redução do fluxo de sangue ao rim, agredindo o rim. Eles podem agir diretamente nos túbulos do rim, nas células do rim, causando morte celular. Uso crônico pode acabar causando alguns tipos de glomerulonefrites. Então, algumas nefrites podem ser decorrência do uso de anti-inflamatórios. Então, muito cuidado na utilização de anti-inflamatórios. Podem prejudicar a função renal de uma maneira irreversível. De novo,
os anti-inflamatórios não hormonais. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, o anti-inflamatório, na maior parte das vezes, na maioria dos casos, são medicamentos que vão aliviar muito a sua dor, vai ajudar a reduzir a inflamação, vai ajudar a diminuir o inchaço, vai aliviar essa dor, mas a lesão estrutural não vai se resolver. Por exemplo, você teve uma torção de joelho que você jogou futebol, rompeu o ligamento, que o joelho ficou inchado, virou uma melancia aquele joelho. Se você tomar anti-inflamatório, vai aliviar, vai trazer alívio da dor, vai diminuir aquele inchaço, mas a lesão, a ruptura do ligamento não vai se refazer. Eles não vão voltar ao normal. Só que, mesmo que você tome um comprimido, eles vão prejudicar a função do seu rim. Mesmo um comprimido pode trazer uma sequela, ainda mais se você tiver uma doença crônica. Se você tiver uma doença renal crônica, já é uma creatinina mais alta, uma perda de proteína mais importante, isso pode piorar. E muitas vezes vai aliviar momentaneamente aquela dor, só que a lesão do ligamento vai continuar, a lesão do menisco vai continuar, e aí o que acaba acontecendo? A hora que passa o efeito remédio, a dor, a inflamação volta novamente, só que a sequela renal pode ficar. Por isso que eu falo, toma muito cuidado, porque salvo raríssimas exceções, o anti-inflamatório ele não é fundamental na evolução de algumas doenças. E na maior parte das doenças ela não vai mudar. Vai aliviar, mas a sequela pode se tornar permanente. Então, muito cuidado com o seu uso, porque pode trazer problema, mesmo um comprimido, tá? Pessoal, perguntas, coloquem no balãozinho, que eu vou respondendo essas perguntas aí sobre gel, sobre anabolizante, no balãozinho. Coloca no balãozinho que mais tarde, no final da live, eu respondo. Senão acaba prejudicando aqui meu raciocínio. O que pode, então? Como anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios hormonais podem ser utilizados. Quais são os anti-inflamatórios hormonais? Corticoide, prednisona, prednisolona, hidroxicortisona, hidrocortisona, dexametasona, são corticoides que são utilizados para diminuir a inflamação, mas eles têm uma etiologia hormonal. Então, eles não prejudicam a função renal. Eles vão aliviar bastante a sua dor, mas também tem inúmeros efeitos colaterais. Corticoide, piora a pressão, piora inchaço, piora colesterol, uso crônico pode fazer face em lua cheia, retenção de gordura, retenção de líquidos, altera emocional, pode deixar mais ansioso, mais depressivo, problemas oculares, uso crônico de anti-inflamatórios em doses altas, a baixa imunidade, que é algo que muitas vezes a gente utiliza nas doenças autoimunes, mas a baixa imunidade, diminuindo a imunidade, aumenta o risco de infecção, infecção urinária, infecção pulmonar, infecção de pele, aumenta o risco de osteoporose, osteonecrose de colo de fêmur. Então, corticoide tem vários efeitos colaterais, mas no intuito de diminuir a inflamação, quer seja inflamação articular, inflamação de garganta, pode ser utilizado para tentar melhorar. Então, a corticoide, a prednisona, pode ser um medicamento utilizado com o intuito de funcionar como anti-inflamatórios quando você tem uma doença renal e não pode tomar o anti-inflamatório não hormonal. Lembrar, o anti-inflamatório não hormonal, que é esses proibidos que eu falei para vocês, eles também têm efeito colateral. Aumenta a pressão, piora a função do rim, pode trazer outros problemas também, problemas cardíacos, problema no estômago, pode piorar a gastrite. Então, os anti-inflamatórios, mesmo os tradicionais não hormonais, também possuem inúmeros efeitos colaterais, tá? Então, para quem tem problema renal, o anti-inflamatório é um medicamento que não deve ser utilizado. Fora os anti-inflamatórios não hormonais, não tem uma gama de medicamentos que são proibidos, tá? Tem medicamentos que vocês podem utilizar, muitas vezes tendo que ajustar a sua dose. Então, por exemplo, antibiótico. Antibiótico é diferente de anti-inflamatório. Anti-inflamatório diminui a inflamação. Antibiótico mata bactéria, não mata vírus. Antibiótico mata bactéria. E a utilização de antibióticos, dependendo da função do rim, ele precisa ser ajustado. Dependendo do antibiótico, tem que ser reduzido a dose. Em vez de tomar 3 vezes por dia, em vez de tomar tantos miligramas, a gente tem que reduzir a sua dose. Muitas vezes a gente espaça o tempo. Em vez de tomar todo dia, vai tomando dia sim, dia não. Depende de cada antibiótico, depende do grau da disfunção renal,
Depende de como você está. E depende da classe desse antibiótico. E a gente vai ajustando. Os antibióticos, por que a gente faz isso? Porque uma vez que você tem uma alteração da função do rim, o antibiótico ele pode ficar circulando mais tempo no seu sangue, ele fica mais tempo no seu corpo e isso pode se tornar níveis tóxicos. Não tóxico necessariamente ao rim, mas tóxico de prejudicar a medula, prejudicar seu organismo como um todo, alterar nível respiratório, cognição. Então muitas vezes a gente ajusta e reduz a dose do antibiótico. Mas os antibióticos que prejudicam o rim não são comuns. Normalmente são antibióticos de uso endovenoso na veia, que são prescritos normalmente nos hospitais. Então, por exemplo, vancomicina, amicacina, gentamicina, polimixina, teicoplamina em doses altas. São antibióticos que podem prejudicar a função renal, mas normalmente são antibióticos de uso exclusivo hospitalar, porque não tem comprimidos dessas classes de antibióticos. São antibióticos extremamente fortes, antibióticos para matar a bactéria hospitalar, que já tem uma resistência maior, e não são acessíveis na farmácia convencional. Então, esses antibióticos podem prejudicar o rim. Antibiótico agora, amoxicilina, claritromicina, cefuroxima, ceftriaxona, esses não costumam prejudicar o rim, muitas vezes precisam ter a sua dose ajustada, tá? Pela função renal, mas de modo geral eles não prejudicam a função renal. O que pode tomar para dor de modo geral que acaba não prejudicando a função renal? O que você pode tomar tranquilamente são dipirona, que é novalgina, paracetamol, que é o Tilenol, são analgésicos simples que não prejudicam. Derivados de morfina, como tramal, codeína, também são medicamentos que não prejudicam a função renal, mas precisam de prescrição médica, precisam de orientação médica para poder tomar. Tem outros efeitos colaterais, pode alterar nível de cognição, pode dar um pouquinho mais de constipação, em alguns casos pode dar um pouquinho de náusea, vômito, então tem que ser ajustado. Mas esses analgésicos simples não prejudicam. Buscopan composto não prejudica. Buscopan simples também não prejudica. Medicamentos para náusea, vômitos, Plasil, Dramin, Zofran, Dacentrona também não prejudicam a função renal. Mas toma muito cuidado com as associações. Por exemplo, Buscopan não prejudica, mas Buscofen possui anti-inflamatório no meio. E o Buscofen, o FEN é um anti-inflamatório que pode prejudicar a função renal. Então, muito cuidado, de novo. Precisa de orientação médica para saber. Você tem risco de perder a função renal? Você tem alguma doença renal crônica que deva tomar cuidado para não utilizar medicamentos? Então, isso aí precisa estar muito bem avaliado, muito bem pensado pelo seu médico, contextualizado para a sua situação para evitar problemas. Pessoal, quem tiver dúvida, coloca no balãozinho lá embaixo na interrogação, que depois, mais para frente aqui, eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Quem tiver dúvida sobre medicamento ou dúvida sobre outras coisas, eu vou respondendo depois. E me coloca aqui no comentário também se domingo é um dia bom para vocês, para fazer live ou não. Saber se para vocês é interessante a gente fazer live de domingo de manhã. Uma outra pergunta que sempre recebo é a respeito do antidepressivos. Se antidepressivos, de uma maneira geral, prejudicam o rim. De modo geral, os antidepressivos, medicamentos psiquiátricos, eles não prejudicam a função do rim. Eles não têm um efeito nefrotóxico. O que precisa ser um pouquinho contextualizado de acordo com a função renal, a gente não dá a dose plena, a gente reduz a dose, porque o medicamento pode ficar circulando no sangue por mais tempo. Então a gente diminui a sua dose de medicamento. Obrigado, Silvia. Obrigado aí pelo carinho. Então a gente diminui a dose dos antidepressivos dependendo da função renal. Quanto pior a função renal, menor a dose do antidepressivo, ansiolítico ou mesmo anticonvulsivantes que a gente acaba utilizando. Todos os medicamentos que agem na parte cognitiva, a parte cerebral, a gente diminui e ajusta um pouco a dose. Dentre os antidepressivos, o que mais prejudica o rim e a gente tem que tomar muito cuidado é o lítio. O lítio ele é um medicamento muito utilizado, hoje um pouquinho menos em uso, tem o carbolítio, e esse medicamento ele acaba trazendo sequela renal, principalmente se as doses estão altas. Por isso ele tem que fazer a litemia, que é a dosagem sérica
do lítio para saber se essa dosagem não está nem de menos nem de mais, porque o lítio poderia trazer complicação renal a longo prazo. O lítio poderia estimular as glândulas de paratireoide, causando um hiperparatireoidismo, poderiam causar lesão, cicatriz no tecido do rim, causando uma fibrose intersticial, pode causar uma coisa chamada diabetes insípidos nefrogênico, e muitas vezes a sequela do lítio pode se tornar irreversível. Então, o lítio não é que está proibido, precisa ser bem ponderado, precisa ser bem avaliado na sua utilização. Mas medicamentos psiquiátricos, anticonvulsivantes, medicamentos que agem no sistema nervoso central, de modo geral, não são tóxicos, mas muitas vezes a gente precisa avaliar a sua função renal, ver como é que está, para poder ajustar. Algumas vezes a gente começa com doses bem mais baixas e vai acompanhando, avaliando a evolução do paciente para saber se está tudo bem ou não, se teria algum problema, alguma coisa que a gente precisaria ajustar, tá? Então, de modo geral, esses medicamentos não são problema. O que eles podem causar de alteração está relacionado ao sódio. Muitas vezes, esses medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, psiquiátricos, anticonvulsivantes, eles podem causar uma coisa chamada de hiponatremia, que é uma redução do sódio, e aí precisa estar acompanhando. Muitas vezes pacientes mais velhos, mais idosos, podem ter essa alteração e a gente precisa ficar atento. O sódio mais baixo, ele pode alterar toda a parte cognitiva, o paciente fica mais sonolento, mal-estar, fraqueza, cansaço, indisposição, a cognição fica alterada, a mente do paciente fica alterada. Então a gente tem que ficar atento quanto a isso, porque muitas vezes pode estar associado a uma redução de sódio, uma hiponatremia nesses pacientes em uso desses medicamentos. Então é um efeito colateral que pode acontecer relativamente com mais frequência do que a alteração da função renal, mas temos que ficar atento, tá? Pessoal, perguntas no balãozinho lá embaixo, que depois eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Uma outra classe de medicamentos, mas hoje já também não é tão comum, são medicamentos para HIV. Para quem fazia o uso de coquetel para HIV, eles poderiam também trazer um pouquinho de alteração da função renal. Principalmente medicamentos que já nem se usam mais, como o indinavir poderia causar, o tenofovir poderia alterar a função renal. Então são medicamentos que, quando você tem uma alteração da função do rim, você precisa ficar atento, que pode acabar alterando a função do rim, causando lesão tubular dos rins, tá? Principalmente alguns medicamentos para HIV, que teoricamente hoje já não são tão utilizados assim. Existem esquemas mais modernos, mais eficientes, que o pessoal da infectologia utiliza, que tenha menor interação com o rim. Uma outra classe de medicamentos que também pode acabar interferindo com a função renal são alguns quimioterápicos. Quem tem câncer e faz uso de quimioterapia. Alguns quimioterápicos, principalmente os quimioterápicos mais novos, que são os inibidores de checkpoint que a gente fala muitas vezes, esses podem acabar alterando a função do rim, causando alteração de perda de proteína, uma coisa chamada de nefrite intersticial, mas aí precisa contextualizar, não são tão simples, não é tão frequente, mas acontece, principalmente com os esses quimioterápicos mais novos são os inibidores de checkpoint, tá? Então são anti-PD1, anti-PDL1, anti-CTL4, isso pode acabar CTLA4, isso poderia interferir na função renal. Alguns outros quimioterápicos que fazem uso, por exemplo, de inibidores de VEGF, poderia aumentar a perda de proteína. Alguns transplantados de medula poderiam também, por conta de uso de medicamentos, poderiam também ter interferência com a função do rim. Por exemplo, pacientes que usam inibidores de calcineurina, que são a ciclosporina, tacrolimus, que muitos dos pacientes com doença autoimune podem acabar utilizando esses medicamentos para tentar ajudar a controlar a doença autoimune. Pacientes transplantados normalmente costumam utilizar essa classe de medicamento. Só que dependendo da dose desse medicamento, dependendo do nível sanguíneo desse medicamento, ele pode também interferir na função renal. Então os inibidores de calcineurina podem também interferir na função do rim. Então a ciclosporina, o tacrolimus, que é o que a gente tem disponível aqui,
pode influenciar também. Zesca, normalmente o balãozinho tá lá embaixo. Se você clicar no mais, abre o balãozinho com uma interrogaçãozinha no meio, tá? E aí, se vocês não estiverem conseguindo, vocês me falam. Mas, a princípio, o balãozinho sempre fica lá embaixo, no ponto, muitas vezes você clica no mais, aí aparece. E aparece, então, um balãozinho com uma interrogação no meio. Se vocês não estiverem achando, vocês me falam. Que mais que pode prejudicar a função renal? Então, eu falei de anti-inflamatórios, falei de corticoide, que corticoide não seria problema. Falei de antibióticos, eu falei de antidepressivos, anticonvulsivantes. Eu falei de alguns quimioterápicos, medicamento para HIV. Que mais? Que pode... de medicamentos que vocês costumam me perguntar a respeito da função renal. Normalmente, por exemplo, probióticos não prejudicam. Frequentemente também recebo pergunta, suplementar cálcio, suplementar magnésio, suplementar selênio, zinco e não sei o que, prejudica? Praticamente eu não acredito que prejudica, tá? Pelo contrário, eu acho que não traz tanto problema, claro, com parcimônia, com indicação médica, com acompanhamento, isso normalmente não prejudica. E pelo contrário, eu hoje cada vez mais estudo a parte de medicina funcional, suplementações de vitaminas, de eletrólitos, e muitas vezes a gente fica de mãos atadas frente a uma doença. Muitas vezes a gente está de frente a uma doença e você fala assim, olha, na medicina aqui é isso, não tem mais o que fazer, o tratamento é esse, sua parte de inflamação está alterada, tome mais. Então, pessoal, se vocês não estão conseguindo ver o balãozinho, a hora que eu terminar aqui, eu falo para vocês começarem a perguntar e vocês me falam. Agora, enquanto eu estou falando, eu não consigo prestar muita atenção. E aí, essas suplementações muitas vezes ajudam, porque, por exemplo, homocisteína. Homocisteína, a princípio, a gente, na medicina tradicional, vai falar, durma melhor, coma melhor, faça atividade física, faça meditação, controle suas doenças, ponto. Mas na medicina funcional, muitas vezes, suplementações podem ajudar, algo relacionado à metilação pode ajudar. Então, cada vez mais eu acredito que as medicinas se complementam. De novo, eu tenho todo um viés que meu pai, por conta de doenças de autoimune, artrite reumatoide, ele era cirurgião e não conseguia mais operar. Então ele foi tudo para uma medicina alternativa, de acupuntura, dieta. Meu pai fala de glúten, fala de própolis, fala dessas coisas há mais de 30 anos. Coisa que agora que a gente está falando sobre glúten, sobre essas outras doenças, há mais de 30 anos ele já fala. Então são coisas que eu acredito que se complementam. Mas o problema são os radicalismos, né? Muitas pessoas falam assim, não tem nada mais, a medicina tradicional está tudo enviesada pela farmácia, pela indústria farmacêutica, tudo corrupto, tudo não presta. E aí só toma magnésio. Não é assim também, eu acho que as coisas se complementam, as coisas se alinham, as coisas se somam. Perguntaram sobre antialérgicos. Antialérgico é uma boa. De modo geral, antialérgico não prejudica a função renal. Nenhum desses antialérgicos. Toma muito cuidado que alguns antialérgicos possuem vasoconstritores. Por exemplo, para quem tem muita coriza, que fica escorrendo o nariz e tudo mais. Os vasoconstritores poderiam piorar a parte de pressão. Ele pode aumentar essa pressão e acabar prejudicando, tá? Então, muitas vezes, anti-inflamatório ou antialérgico com vasoconstritores poderiam prejudicar a pressão dos pacientes, principalmente se tiver uma pressão descontrolada, tá? Vamos lá. Perguntaram também a respeito de suplementação, isso também é interessante. Suplementação de creatina. Teoricamente, você suplementar creatina não prejudica a função renal. A creatina suplementada, depois de metabolizar no nosso organismo, ela vai virar creatinina. Então a creatina vira creatinina no nosso sangue. E aí muitas vezes você vai fazer uma coleta de exame de sangue, a creatinina pode ter subido porque você suplementou creatina
e você vai parar, vai pensar que piorou a função renal. Teoricamente, não teria essa relação, onde você, muitas vezes, suspendendo a suplementação de creatina, a creatinina normalizaria e a sua função renal estaria adequada, estaria normal. Eu tenho algumas coisas assim, eu não sou contra utilizar creatina, principalmente se a função renal for melhor. Nos pacientes com uma função renal pior, estágios mais avançados, menor do que 30%, eu particularmente recomendo não utilizar creatina, a não ser que seja fundamental no seu desempenho físico. Creatina cada vez mais mostrando benefícios, tanto desempenho muscular, cognitivo, disposição, mental, mas eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se aquele paciente tiver uma função renal mais avançada, mais alterada, e quiser fazer uso, e para ele for fundamental suplementar com creatina, eu acho que pode fazer, mas acompanhando. Se começou a suplementação, vamos ver daqui a um mês, como é que ficou a creatinina? Subiu? Quanto que está a cistatina C? A cistatina C não teria alteração com a creatina. Então você chegando e a cistatina C mantendo-se igual e a creatinina subindo após a suplementação, eu fico um pouco mais tranquilo, que a cistatina C não alterou. Tem perda de proteína, alterou alguma coisa que me faça pensar que tem alguma lesão, como aumento de proteína na urina, aumento de albumina na urina, presença de sangue, alguma outra coisa? Se não tem, eu ficaria mais tranquilo. Agora, pacientes muito avançados, em doses mais altas, mais do que 3 gramas de creatina por dia, eu acho que é o problema. Já tive pacientes que não melhorou a função renal e eu atribuí a suplementação de creatina. Então, a probabilidade de prejudicar é mínima, mas, na minha opinião, não é isenta de risco. Então, eu tomaria um pouquinho de cuidado só e faria um acompanhamento um pouco mais de perto. O whey protein, por exemplo, suplementação com whey, que é uma proteína, tem que tomar cuidado também. Qual que é a ideia de restringir a proteína nos pacientes com doença renal mais avançada, principalmente com menos de 60% e, mais importante ainda, menos que 30%? Toda vez que você digere a proteína, ela vai ser degradada em ureia, fósforo, amônia, ácidos, que vão acelerar a perda da função renal e também aumento da proteína na urina. E aí, na minha opinião, tem que ser equilibrada essa dieta. Então, normalmente, no paciente com doença renal mais avançada, a gente tem uma restrição de proteína de 0,6 a 0,8 gramas por quilo por dia do seu peso. Não é muita proteína, mas tem que pesar. Por exemplo, eu prefiro muito mais que, dependendo dos seus exames, se tiver tudo bem, a perda de proteína está controlada, a creatinina está alterada, está controlada, suas doenças estão organizadas, estão estáveis, e você me suplemente um pouco mais com proteína, do que você me chegar e eu aumentar o consumo de industrializados, de carboidratos finos, refinados, por exemplo, que para mim é muito pior. Muito pior você aumentar a ingestão de pão, por exemplo, do que eu falar para você, olha, pode comer um pouco mais de proteína, pode suplementar um pouco com whey protein, vamos acompanhar. Por quê? A proteína, a gente tem que estar de olho, mas se a acidez do seu sangue está controlada, seu fósforo está controlado, sua ureia está controlada, sua creatinina está controlada, sua perda de proteína está controlada. Eu prefiro muito mais permitir que você coma um pouco mais de proteína, eu prefiro sempre de uma maneira natural, que você ingira mais carne vermelha, peixe, frango, ovo, do que você me tome whey. Mas ok, não consigo comer mais proteína de maneira natural. Minha rotina não me permite. Eu prefiro que você suplemente um pouco com whey do que você me coma farinha, do que você me coma carboidrato e piore a sua glicemia, piore seu peso, você engorde. Então tudo é pesado, risco-benefício. Então não dá pra gente generalizar. Pode comer à vontade, ou não, tá proibido. Acho que é compensar, sabe? Então tudo isso precisa de acompanhamento, novamente. Nutricionista é fundamental, tem que estar com acompanhamento nutricional. Quantos são os pacientes que vão, passam para nutricionista, já entendi tudo. Pô, você não entendeu. Tem que ver se aquela situação está adequada, conversar se tem algo a melhorar. A doença renal é uma doença que não tem cura. Então, o que você conseguir compensar e controlar é fundamental. E o papel do nutricionista é importantíssimo, tá? Então, de novo, não sou contra a suplementação de creatina, de whey, depende para quem, depende como e se for, fazer acompanhamento. Eu tenho pacientes, por exemplo, e isso que é importante, é o equilíbrio. Eu tenho pacientes que ele é engenheiro do Google e quando chegou e é um cara que gosta muito de musculação, ficar forte, grande, o cara é muito musculoso e para ele é importantíssimo isso.
E assim como um outro paciente meu que é psiquiátrico, ele também muito grande, ele é psiquiatra, né? Psiquiátrico, ele é psiquiatra. Valeu, ô Felipão, obrigado. Muito bom ter sempre você perto. E precisamos combinar aí, fazer uma live e sair para jantar, hein? Então, de novo, voltando. Pacientes, por exemplo, um paciente é engenheiro do Google, outro é um paciente psiquiatra. E para eles são grandes, muito fortes, mas muito fortes. Para ele a autoestima disso é fundamental. E num desses pacientes, eu falei assim, olha, vamos ter que diminuir a injeção de proteína, porque você está com alteração da função renal, você tem uma doença autoimune, você está perdendo mais proteína na urina. E ele falou assim, eu não consigo reduzir a proteína. Por quê? Se eu reduzir a proteína e eu perder a massa muscular, a minha autoestima vai para baixo, vai para o chão, vai para o lixo. E eu não quero isso. E eu prefiro muito mais continuar suplementando, comendo mais proteína, tomando whey, tomando creatina e ter o meu físico adequado, do que eu prejudicar meu mental. Porque se eu prejudicar meu mental, eu não quero mais fazer nada, eu fico depressivo. Eu não tenho mais vontade de viver. E eu prefiro suplementar, mesmo que isso aumente o risco da função renal. E aí é aquela conversa. Não é tudo ou nada. Claro que vai falar, come 0,6, 0,8 gramas quilo. É fácil para mim falar isso, mas e para o paciente? Para o paciente isso não é importante. E é o meio termo. Então nessas horas, então tá bom, você quer? Vamos suplementar da melhor forma possível. Vamos fazer acompanhamento com o nutricionista para a gente poder adequar. Eu prefiro que você ingira proteína natural, de novo, tipo, fonte proteica natural, de peixe, frango, carne, ovo, do que você me suplementar simplesmente só whey protein. Não é também interessante, por mais que tenham se modernizado. Então, isso é o equilíbrio, isso é tentar o que eu acho interessante, o melhor para o paciente, mas o que para o paciente também é o mais importante é a gente achar esse equilíbrio. Parece doideira, mas cada um tem algo que ele não abre mão. Cada um vai ter uma coisa que ele não abre mão. Quantos são pessoas, por exemplo, que são fanáticos religiosos e não abrem mão daquilo, em detrimento de qualquer coisa. Então você chegar e conciliar é importantíssimo. Você saber o que é importante para você como especialista, saber o que é importante para a saúde dele, mas ele tem as crenças dele e temos que chegar no meio termo. Não adianta um bater e ficar se confrontando. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Isso não vai resolver absolutamente nada. Então, sobre suplementação de creatina, whey, da função renal, é isso. Perguntaram também a respeito de vacina. Vacina é o seguinte, de acordo com a função renal, você tem que tomar muito cuidado. A vacina por si só, ela não prejudica o rim. Mas algumas vacinas são de vírus vivo atenuado. Febre amarela, tríplice bacteriana, algumas tríplice bacteriana, vacina antiga de zoster. A Shingrix já não é, mas vacina antiga de zoster. Poliomavírus, polioma não, nossa senhora, de paralisia de poliovírus, por exemplo, são vírus atenuados. Se você tem uma imunidade baixa, uma doença renal muito avançada, se você toma medicamentos que abaixam sua imunidade, corticoide, imunossupressor, se você faz quimioterapia, algo nesse sentido, se você me toma uma vacina de vírus vivo atenuado, sua imunidade pode, pelo fato de sua imunidade estar baixa, esse vírus pode ativar e causar toda uma complicação à sua saúde. Por isso que nos pacientes com uma doença renal mais avançada, que a gente já parte do pressuposto que ele está imunossuprimido, ele já tem uma imunidade prejudicada, a gente não costuma utilizar vírus vivo. A gente prefere os vírus que não são vírus, que são fragmentos de vírus morto. Então, nesse sentido, não tem problema. Quais são de modo geral, aí tem que ver cada situação, mas vacinas que vocês poderiam utilizar sem medo. Duplo adulto, que é difteria e tétano. Tem a pertussis acelular, também poderia utilizar. Vírus da gripe, não tem problema nenhum. O herpes zoster, mas o Shingrix, que é a mais cara, é a mais nova, mas também é segura nos pacientes imunossuprimidos. Então, a vacina Shingrix para herpes zoster. A vacina para pneumococo, não tem problema nenhum, pode utilizar também, tá? Então, esses são os quadros que não vão prejudicar a sua função renal. Eu acho que vocês tiveram dificuldade aqui de colocar no balãozinho, né? Acho que para vocês não tá fazendo um balãozinho. Meu Instagram aqui algumas vezes dá umas bugadas mesmo, sei lá. Eu, por exemplo, eu não consigo colocar para vocês
as perguntas que vocês fazem, eu não consigo compartilhar. Vai, Regis, eu vou deixar salvo a live aqui depois para vocês verem. Então, ó, de medicamento que eu falei de anti-inflamatórios, eu falei para antibióticos, eu falei de corticoide, eu falei de antibiótico, falei de antidepressivos, falei de medicamentos psiquiátricos, eu falei de quimioterápicos, de quimioterapia, eu falei de suplementação, falei de antialérgicos, e é isso. Ó, isso aqui é interessante. Thalita, medicamentos para a pressão, algumas vezes precisam ser avaliados. Ó, Zesca, não sei, crajiru eu não conheço ela. Carambola é problema. Tem uma outra fruta que também é problema, que é extremamente rara, que é mais do Nordeste, eu também não esqueci o nome, que não devem ser consumidos, tá? Crajiru eu praticamente eu não sei dizer para você. Medicamentos para pressão, de modo geral, eles não são tóxicos ao rim, não prejudicam, mas precisa ser contextualizado. Alguns medicamentos para pressão podem fazer subir potássio, e aumentar o potássio pode ser um problema se você estiver descompensado. Se você tem uma função renal já limítrofe, já uma função menor do que 30%, menor do que 20%, com potássio alto, isso, biribiri, isso também é proibido. Perfeito, Rafaela. Biribiri e carambola que são proibidos. Agora, eu não conheço outras frutas, esse crajiru eu não conheço. Voltando aqui, então, remédios para pressão podem subir potássio e aí pode descompensar. No momento de você chegar e estar com uma função renal alterada, se você tiver com uma lesão aguda, uma injúria aguda do rim, você, por exemplo, está com uma infecção, uma pneumonia, está com uma diarreia e por algum motivo sua creatinina está em ascensão, está piorando porque você está internado, tratando uma infecção, alguma coisa, você utilizar nesse momento medicamentos para a pressão, principalmente da classe dos IECAs e BRAS, que na verdade são protetores, eles podem prejudicar. Uma fase de aguda de piora do rim, de potássio descontrolado, de creatinina subindo, a gente não costuma iniciar IECAs e BRAS. São medicamentos para pressão, porque poderiam prejudicar. No momento que estabiliza, fica mais estável, já sai da fase aguda, a parte de infecção está controlada, a desidratação está controlada, aí sim a gente pode colocar esses medicamentos para poder preservar melhor o rim, diminuir a perda da proteína e ir observando, ir acompanhando. Mas a gente sabe que essas classes de medicamentos, assim como a classe dos glicosúricos, que são o Jardiance e o Forxiga, podem aumentar um pouco a creatinina. E aumentos de até 30% a gente tolera, a gente acredita que sejam benéficas ao rim, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Paciente que faz uso de transplantados, que tomam tacrolimus e tudo mais, muito cuidado com esses chás. Isso aqui é uma coisa que é interessante. Chá de casca de erva, não sei das quantas. Casca de uma árvore, de uma planta, raiz de uma planta. Já tive muitos pacientes que tomavam esse tipo de chá, que a gente não sabe do que são, e ter interação com os medicamentos de imunossupressores, fazendo com que, por exemplo, tacrolimus, ciclosporina subissem demais na concentração do sangue ou caíssem demais. Isso vira um problema, porque você perde a estabilidade do medicamento, aumentando o risco de rejeição. Então, eu particularmente eu não sou a favor de ficar tomando chá com casca de erva, de raiz, de semente, de coisas que a gente não conhece. Tomar de erva doce, cidreira, hortelã, limão, gengibre, isso é tudo bem, isso aí a gente já conhece. Isso não traz problema. Agora, plantas que a gente desconhece, particularmente não sou a favor. Principalmente aquelas plantas raízes que falam assim, é para emagrecer, vai te ajudar a perder tantos quilos, vai ajudar a desinchar. A gente não tem segurança de dizer se não tem interação com outros remédios. E ainda, tomar cuidado, que muitas vezes pode ter toxicidade ao fígado, pode dar problema no fígado principalmente, tá? Pessoal, como vocês estão com dificuldade de colocar no balãozinho, vão perguntando aqui no que eu vou falando para vocês. Falando também, perguntaram a respeito de pomada. De modo geral, as pomadas anti-inflamatórias, elas não chegam de uma maneira expressiva no sangue. E isso não traria tanta sequela renal.
Então, pomada, spray de anti-inflamatório, de modo geral, eu não sou contra utilizar. Claro, se você se lambuzar o corpo todo com anti-inflamatório, aí é problema, aí a absorção vai ser maior. Agora, putz, eu tô com uma dor no dedo, vou passar uma pomada de anti-inflamatório, particularmente, a possibilidade desse medicamento ser absorvido e cair na corrente sanguínea de uma concentração que cause lesão renal, na minha opinião, é ínfima, é muito pequena e isso não traria problema, tá? Forxiga, que eu falei, é um medicamento muito bom, é um glicosúrico, mas ele pode subir um pouquinho a creatinina, que é algo esperado, hemodinâmica esperada. Pomadas ginecológicas também não teria problema. Todas as pomadas ginecológicas poderiam ser utilizadas para quem tem problema renal. Não vai prejudicar, tá? Então vamos perguntar dessa forma aqui, eu vou responder de uma maneira objetiva para quem tem. Então pomada, eu particularmente não sou contra. Perguntaram a respeito de anabolizante. Anabolizante pode dar problema, tá? Anabolizante ele pode causar uma piora da retenção de líquido, piora da pressão, pode causar uma piora de... causar uma glomerulonefrite membranosa, membranosa não, uma glomerulonefrite de esclerose segmentar e focal, que é a GESF, e muitas vezes o anabolizante causa a GESF colapsante, que é a forma mais grave. Vermífugo, a princípio, não teriam problemas. Perguntaram também a respeito de anticoncepcional. Anticoncepcional, só um pouquinho de cuidado, porque os anticoncepcionais à base de estrógeno poderiam aumentar a pressão, poderiam causar maior risco de trombose, principalmente naqueles pacientes que têm perda de proteína mais importante, poderia aumentar o risco de trombose e poderia aumentar a proteína na urina. Então, normalmente a gente não gosta muito que use anticoncepcionais à base de estrógeno, tá? Nefropatia por IgA é comum sentir dor nas costas? Não, não tem nada a ver. Nefropatia por IgA não dá dor. Se você sente dor nas costas, provavelmente é por outra causa, por outra razão. Chá de espinheira santa. Então assim, aí a gente começa... Eu não sei dizer a segurança, mas eu particularmente não sou a favor de você... Se você ainda toma algum outro imunossupressor, algum outro medicamento, dizer com segurança que não vai dar problema, eu não consigo dizer isso para você. Então, nos meus pacientes eu recomendo não ficar tomando isso. O que mais você tem dúvida? Já que não deu para colocar no balãozinho. Domingo é um dia bom para fazer live para vocês ou não? Coloca aqui, para vocês é um dia bom para fazer live ou não? Normalmente domingo de manhã é meio problemático. Primosiston, não sei quais são esses primosiston, não conheço. Qual que é o princípio ativo? Os prazóis para o estômago não prejudicam a função renal, mas a gente sabe que o uso prolongado de remédios para o estômago, os prazóis, que são os inibidores de bomba de prótons, por exemplo, omeprazol, pantoprazol, são medicamentos que a longo prazo podem acabar causando alteração de uma nefrite intersticial, e isso pode ser problema. Então, só utilize esse medicamento por indicação médica e por um determinado tempo. Eu não recomendo você ficar utilizando de uma maneira ininterrupta, tá? Se tiver, tem que procurar um médico. Perguntaram sobre o Whey Protein, eu já falei, depois assiste a live gravada sobre o Whey Protein. Para vocês é bom aqui, né, então, domingo, mas assim, normalmente nos outros dias tem mais gente assistindo, então na próxima vez que a gente fizer domingo, vou pedir para vocês me ajudarem, mandando um aviãozinho, convidando outras pessoas para assistir, porque normalmente durante a semana na hora do almoço ou à noite, e até mesmo sábado na hora do almoço, dá um público um pouco maior. Então para a gente poder viabilizar de fazer domingo, preciso que vocês me ajudem a divulgar mais para atrair mais pessoas, tá? Mas tem que ver o que o Promosiston é. Qual que é o princípio ativo dele. Sertralina, eu já falei, Pamela. O antidepressivo, eu já falei também. Depois dá uma olhada na live gravada. Quem faz hemodiálise pode fazer musculação? Pode. Só acompanha com o médico, vê se tem algum problema... Nossa, me perdi aqui. Peraí, qual que é a pergunta?
Vixe Maria, eu tô ficando... Musculação pode, só vê com o seu médico se você não tem nenhum problema cardíaco que impossibilite você fazer musculação, tá? Porque você não vai fazer atividade física, algo, e me dá um infarto, aí morre. Então tem que estar conversando com o seu médico, ver a parte cardíaca, se você está liberado, mas não tem contraindicação nenhuma, tá? Tem um paciente que faz hemodiálise que é maratonista, que faz corrida de maratona, 42 quilômetros. Então não tem nenhuma relação fazer hemodiálise ou não e não pode fazer atividade física, tá? Legal, Fabiana. Fabiana, você é de onde? Qual cidade, qual país você é? De Pirona, eu já respondi também. De Pirona é a Novalgina, não teria problema. Que mais vocês têm de dúvida? Os últimos minutos aí. Da Grécia? Que legal, Fabiana, que legal. Que horas são aí, Fabiana? Aqui são quase 11 horas da manhã. Aí são que horas? Muito legal, muito, poxa, chegando longe, né? Isso aqui é uma coisa legal, né? Instagram permitindo que a gente tenha contato com pessoas de tudo quanto é lugar, estados, países diferentes. Isso é muito legal, isso é muito gratificante. Quem mais? O que vocês têm de dúvida aí? Ó, Sueli, eu fiz um post sobre isso, sobre exames para poder avaliar a função renal. Dá uma olhada, que lá tem melhor. Mas fundamental, creatinina e exames de urina, principalmente albumina, sobre relação com albumina e creatinina urinária, são fundamentais para a gente avaliar a perda de proteína, tá? Então, veja com o seu médico. Mas eu tenho um post no feed sobre os exames e fiz até uma live sobre quais exames eu acho fundamental para avaliação da função do rim. Legal, Fabiano, são 17 horas aí. Muito bom, muito bom. Quem mais, pessoal? O que vocês têm de dúvida aí? Não, cisto renal não influencia em nada, tá? Cisto renal, vida normal. Foram cistos simples, não tem nenhuma coisa que preocupa e nem prejudica. Então, os medicamentos é como se fosse vida normal, tá? Tem nada que acaba influenciando, não. Que mais? É possível recuperar a função renal quando a perca é pela ciclosporina? Depende. Pode acabar prejudicando a função renal, causando fibrose, alterações dos túbulos. Pode dar uma melhorada se você reduz a dose ou se você suspende. Mas algumas vezes, se ficar por muito tempo, pode se tornar uma lesão irreversível, tá? A ciclosporina ela vai causar alterações no túbulo, aumentando, em alguns casos, a fibrose do tecido, a cicatriz no tecido renal. É um medicamento muito utilizado para doenças autoimunes, para transplante, mas algumas vezes pode acabar prejudicando e esse prejuízo pode se tornar algo irreversível. Então tem que estar sempre monitorando, tá? Se eu faço vídeo pro TikTok, não faço TikTok, não tenho nem conta no TikTok. Vou fazer uma endoscopia da bexiga, que é a cistoscopia. Anestesia, o que o senhor acha? Legal. Anestesia é uma coisa que eu não comentei. De modo geral, os anestésicos não são contraindicados para a função renal. Nem anestésico para dente, que faz para poder extrair dente, fazer procedimento, nem anestesia para procedimento cirúrgico. Os anestésicos, de uma maneira geral, são seguros e não teriam tanto problema assim, tá? Tem o rim único com função renal normal. Tem algum medicamento para evitar? Sim. Os anti-inflamatórios são medicamentos, os anti-inflamatórios não hormonais, que eu falei no começo da live, são medicamentos que vocês devem evitar. Aí depois assiste a live gravada para você poder ver, tá? Mas se a função renal está boa, o resto não teria tanto problema. Além do remédio para baixar o ácido úrico, o que devo fazer para diminuir? Mudar estilo de vida, alimentação, atividade física, perder peso, uma boa ingestão de água, isso são fundamentais. E aí, acompanha com o seu médico, com o nutricionista, para poder avaliar se tem alguma outra coisa a ser feita, tá?
Contraste. Contraste é uma coisa interessante. Contraste é o seguinte, a evolução dos contrastes é grande. Teoricamente, os contrastes hoje em dia não prejudicam a função renal de uma maneira tão significativa. O contraste das tomografias à base de iodo são bem mais modernos. Meio controverso a questão de agredir o rim. Provavelmente não agridem tanto mais quanto antigamente, a não ser que o volume de contraste seja muito grande. Contraste nos vasos arteriais teria um risco maior. Então, quanto mais contraste na artéria, é pior. E se a função renal for pior. Então, quanto mais baixa a função renal, quanto mais avançada a doença renal, maior o risco de ter problema. O contraste da ressonância, que é o gadolínio, teria menos risco. Teoricamente, a gente não recomenda fazer com uma função menor do que 30%, mas por conta do risco de fibrose sistêmica, mas isso tem caído meio que por terra, não parece ser dessa forma. Então, de modo geral, é pesar custo-benefício. Para que fazer o contraste? Você quer ver um câncer, quer ver vaso de sangue ou você quer fazer exame de rotina? Aí você tem que pesar, vale a pena fazer um exame com contraste, com risco de piorar a função do rim ou não? Vai mudar a sua conduta ou você só vai fazer para poder ver alguma coisa que não vai mudar absolutamente nada? Se não vai mudar a sua conduta, talvez não tenha por que você fazer. Então isso é pesar riscos e benefícios, tá? Bom, pessoal, acho que é isso. Obrigado, Sandra. Espero que vocês tenham gostado da live nesse domingo. Era para ter sido ontem, mas eu estava com visita, família aqui em casa, então não deu para fazer a live, por isso que eu fiz hoje de manhã. Vou pensar em tentar fazer domingo de manhã também, para poder englobar o máximo de pessoas possíveis, desde gente que pode na hora do almoço durante a semana, à noite durante a semana, almoço de sábado, domingo, para que todos possam participar. Eu acho que isso é o mais importante, a gente está junto sempre com pessoas, isso é o mais importante. Agradeço aí de coração, obrigado aí pelas felicitações, Bruna, Amanda, obrigado novamente por carinho de todos sempre, isso realmente me agrada. É por conta disso que eu tô aqui, de novo, acordei cedo, fui pro hospital, passei visita no meu paciente, voltei correndo, meus filhos estão aqui, minha esposa está aqui, mas eu separei a hora com vocês, porque vocês também são importantes nesse dia, na minha vida, tá com vocês. É um propósito da minha vida compartilhar as informações a qual eu tenho uma experiência maior para poder ajudar a influenciar a vida de vocês de alguma maneira, tornando a vida de vocês melhor e evitando o sofrimento de vocês. Então, de novo, obrigado aí sempre pelo carinho, sempre pela participação, sempre pela interação. Isso me deixa extremamente feliz. Eu desejo a vocês um ótimo dia. Aproveitem com a sua família, com o seu marido, com o seu pai. Curtam, sejam felizes. Acho que isso é o mais importante de tudo. No final, ser feliz é o mais importante de tudo. Faça suas escolhas com base nisso. No que vai te proporcionar a maior felicidade. Isso acho que assim você erra muito menos. Obrigado de coração. Um ótimo domingo a todos. E eu vou deixar uma caixinha depois aqui. Para quem tiver curiosidade. Hoje a caixinha não vai ser sobre doença. Não vou responder doença. Quem tiver curiosidade, qualquer outra coisa, pergunte aqui que eu vou responder. Um grande abraço, um ótimo domingo para vocês.